Olá, alunos. Meu nome é professor Estênio Coelho. Essa é a nossa primeira aula do curso técnico em refrigeração, disciplina de comandos elétricos industriais. Na aula de hoje, iremos utilizar as teorias básicas de eletricidade, tais elas corrente contínua, corrente alternada, circuitos trifásicos. Em seguida, falaremos sobre motores elétricos. Teoria básica de eletricidade. Corrente contínua é a corrente elétrica com intensidade constante. Por outro lado, a corrente alternada é a corrente elétrica cuja intensidade e sentido variam periodicamente com o tempo. Temos aqui o gráfico da corrente contínua à nossa esquerda, pode ser uma entrada do tipo degrau, e a corrente alternada é um gráfico parecido com uma senoidal. Frequência. A corrente alternada inverte o sinal periodicamente. O período T e a frequência F são relacionados pela equação frequência igual ao inverso do período. No Brasil, a frequência elétrica utilizada tem 60 Hz. Potência elétrica representa a capacidade que o equipamento tem de realizar trabalho em um determinado tempo. A unidade de medida é o watt, porém outras unidades são frequentemente usadas como, por exemplo, CV, HP, onde CV é cavalo-vapor, e HP horsepower, entre outras. A potência em circuitos de corrente contínua pode ser dada pela relação aplicada pela lei de Joule. P é igual a U vezes I, onde P é a potência aparente em watts, U é a tensão dada em volts e o I é a corrente dada em ampere. Motores elétricos. Temos basicamente tipos de motores elétricos em corrente contínua e corrente alternada. A maioria das aplicações é voltada para motores CA de indução. Esquema simplificado de ligação. A placa de identificação do motor mostra o esquema de ligação possível para o equipamento. Nessa placa de um motor VEG, por exemplo, podemos ver que temos as tensões de ligação para 220 volts, 380 volts, 440 volts e 760 volts, cada uma sendo indicada a sua maneira de ligação na placa do próprio equipamento. Motores elétricos. Motores assíncronos trifásicos. É o tipo de motor mais utilizado no mercado, por ser barato, robusto e operar simplesmente. Há dois tipos de rotores, gaiola de esquilo e rotor bobinado. O motor com rotor do tipo gaiola de esquilo é o mais robusto e não utiliza escovas, é o chamado brushless. Ele tem menor desgaste e manutenção extremamente barata. Motor com rotor bobinado. O seu enrolamento é composto de 3 bobinas, normalmente ligadas em estrela, e ele utiliza escovas. Outros tipos de motores utilizados no mercado são motores do tipo Dalander, utilizado para aplicações em 2 velocidades, motores com 2 enrolamentos separados, utilizados em relações diferentes de velocidade, e motor para 3 a 4 velocidades. Esquemas de partida. Temos a partida direta, que é permitido para motores com potência até 5 CV. A forma mais simples de dar partida no motor, as 3 fases são conectadas diretamente no motor, onde é melhor para o motor esse tipo de partida, porém é pior para a rede. Partida estrela-triângulo. Ligação do motor em 2 etapas. A primeira etapa irá partir o motor em estrela, possuindo menor corrente nas bobinas do motor, e a segunda etapa, a partida será realizada no esquema de ligação do tipo triângulo, onde ocorre quando o motor atinge a velocidade de regime permanente, as bobinas são diretamente ligadas às fases e a potência total do motor é disponível. Partida com chave compensadora. É outra forma de reduzir a tensão na partida do motor. Utiliza um autotransformador ou transformador de partida. Ao atingir a velocidade de regime, retira-se o autotransformador por comando ou chaves manuais. Partida com soft start. Soft start são equipamentos destinados a dar partida em motores de indução, promovendo aceleração e frenagem para variação de tensão aplicada ao motor. Não provoca trancos no sistema, limita a corrente de partida e evita picos de corrente. O controle é feito por microprocessadores e geralmente existe uma interface homem-máquina para operar o equipamento. Partida com inversor. A principal função do inversor é o controle da velocidade do motor de indução mediante o controle do campo girante, campo no estator. Comumente aplicado em bombas, centrífugas, dosadores de processo, ventiladores, exaustores, misturadores, entre outras aplicações. Essas são as referências utilizadas para a nossa aula. Vejo vocês na aula 2.